Louvado seja Deus por tantas festas, que Deus se alegra quando o povo dele também se alegra. Então é motivo de muita alegria poder comemorar 37 anos deste ministério, porque Deus tem abençoado, Deus tem frutificado, Deus tem exaltado o povo dele aqui na terra. Louvamos por isso, Senhor. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças a Deus. Então nós vamos dar graças a Deus por esta bênção maravilhosa. A bênção maior que o homem tem aqui na terra é a vida, que é através desta vida terrena que nós vamos chegar ao céu, vamos conhecemos a Deus aqui na terra e temos a oportunidade de orar com Ele um dia. Por isso é muito importante. Então vamos ter graças a este Deus que tem cuidado, tem sustentado essa igreja, tem sustentado a pastora Neil, todos esses anos de ministério, que foram muitos e muitos anos, o Senhor tem estado. Eu louvo a Deus, eu faço parte desse ministério, desta igreja, desde que ela se iniciou. Então isso é muito bom, ver o trabalho prosperar, ver o trabalho produzir frutos, para que possamos estar aqui no próximo domingo com muita alegria para louvar, para bendizer, para agradecer o nome do Pai. Amém? Eu sou grato ao Senhor por cada vida que Ele tem colocado neste lugar. Então vamos agradecer a Deus, pedir que Ele venha abençoar este culto, que nós temos que prestar um culto de louvor e adoração a Deus, principalmente agradecendo a Deus por tudo, que a palavra de Deus diz que nas lutas e nas provas o Senhor está conosco. Então Ele vai estar aqui conosco hoje, Ele já nos deu vitórias e vai continuar nos dando muitas e muitas vitórias. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, dizer obrigada, Pai, que até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é Deus de vitória, o Senhor é não valente, o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, para ti não é possível, e nós clamamos nesta hora, Pai, por um mundo melhor, para um mundo que haja paz, para que haja alegria, para que haja prosperidade, para que haja amor. Nós quebramos, nós anulamos, Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Nós queremos uma terra abençoada. O Senhor prometeu para nós uma terra que manda leite e mel. Nós não aceitamos a nossa terra podridões, coisas erradas. Nós queremos, meu Pai, nesta hora clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para que venha quebrar as cadeias, venha quebrar os grilhões, venha quebrar as amarras que tem tentado aprisionar a nossa terra. Nós rejeitamos todos esses movimentos contrários ao governo, todos esses movimentos, todos esses levantes das trevas para derrubar as nossas autoridades, para implantar o comunismo aqui nesta terra. Nós temos uma terra que o Senhor nos deu. Quando nós estivermos aqui, esta terra é nossa. Por isso nós rejeitamos toda a violência, todo demônio da morte, todo demônio do sangue. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda revolução na nossa terra. Nós queremos uma revolução espiritual. Queremos vencer as trevas, não queremos vencer o homem, porque o que luta contra nós é o inimigo que quer ver a destruição. Mas Deus quer ver a paz, a alegria, a concórdia, a prosperidade. Deus quer harmonia, e nós cremos que a nossa terra é uma terra separada, que Deus nos deu essa terra, e Ele nos prometeu que quando estivéssemos aqui, esta terra seria nossa. Nós rejeitamos todo movimento contrário de comunismo, rejeitamos todo movimento contrário de satanismo na nossa terra, porque esta terra, nós queremos uma terra em que mande leite e mel. Nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos possam morar, que nós possamos habitar numa terra segura, uma terra abençoada, uma terra, Senhor, que haja concórdia, que haja amor, que haja alegria, que haja prosperidade,
que haja segurança em nome do Senhor Jesus. Jesus, Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o reto juiz de toda a terra. Jesus, Tu és o general que não perde nenhuma batalha. Nós sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. E nós seremos mais que vencedores, que a nossa terra será uma terra abençoada, porque o amor de Deus vai reinar em nossos corações e que nós também vamos conseguir levar muitos ao Senhor Jesus para comungar conosco e ter uma visão diferente de mundo. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, que um dia o Senhor nos chamou, um dia nós dizemos sim ao Senhor, estamos aqui caminhando em Tua direção. Meu Pai, que milhares e milhões de pessoas na volta deste mundo possam Te conhecer, se dobrar ao Teu senhorio e serem abençoados por Ti. Muito obrigada pelas nossas vidas, muito obrigada por esta igreja, muito obrigada pela vida da pastora Deil, pela vida do pastor Hélio, que tem ajudado tanto nesta obra, pela vida da pastora Paula, que alegra os nossos corações com este louvor maravilhoso. Nós te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos pelo nosso povo, te louvamos pelos cristãos da igreja de Cristo. Esta igreja é uma igreja abençoada, essa igreja foi escolhida para ser farol, para ser luz do mundo. É no nome de Jesus, Pai, que nós queremos Te agradecer por este culto e sabemos que será maravilhoso, que o Senhor está neste lugar. Muito obrigada, Pai, que o Senhor é o Deus que peleja por nós. É no nome de Jesus que queremos Te agradecer. Dizer obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus, te dizemos muito obrigada, Pai, que a Tua paz tem ficado nos nossos corações, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Nós nos viemos aqui para celebrar a Cristo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. E muitas vezes nós, na classe da liderança dos professores, a gente está estudando a lei do processo. E muitos processos, no início a gente não sabe quais são os planos de Deus, mas Deus nos garante que Ele está no controle de todas as situações das nossas vidas. Amém? Amém. Ele está no controle total de todas as situações. Então vamos celebrar a esse Deus que controla todas as coisas da nossa vida. Amém?
Muitas vezes a gente espera um bom tempo, mas Deus também está controlando esse tempo que você está esperando. Coloque diante de Deus todas essas coisas que têm te afligido. Sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém. Chegou a minha vez, sei que hoje é o dia, Jesus está aqui, quanto tempo esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é o dia, Jesus está aqui.
Ele tem muitos motivos para chamar de Jesus maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós possamos estar fazendo essa declaração do nosso coração para o coração de Deus agora neste momento. Vou chamar Jesus maravilhoso. Vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. O Santo Espírito, Ele é bem-vindo aqui onde nós estamos. Ele é bem-vindo quando nós estamos voltando para casa. Ele é bem-vindo quando amanhã nós estivermos acordando e indo para a semana de trabalho. Ele é bem-vindo na sua casa. Ele é bem-vindo em todas as áreas da sua vida. E por isso nós vamos fazer essa declaração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui na minha vida, aqui no meu trabalho, aqui na minha família, aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Nada igual, nada melhor, a que se compara, a esperança viva. Tua presença, o mais doce
Deus
Amém. Yeshua, esse nome tem poder. Esse nome tem todo o poder. Em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos a igreja apaixonada pelo seu amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, abra a sua boca, agradeça a Deus por esse amor. Abra a sua boca, não fique de boca fechada. Glorifique a Deus, diga que Ele é maravilhoso, que Ele é seu Deus, que Ele é o seu Yeshua, que é o seu Senhor. Igreja louvando, glorifique o seu Deus, glorifique, abra a sua boca, Jesus não teve vergonha de morrer por você ali naquela cruz. Exalta a Deus, glorifique o Senhor, bendiga o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Deus, aleluia. Glórias, aleluia, santo, o poder de Deus, aleluia, tu és maravilhoso, Senhor, aleluia, glórias ao teu santo nome, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és o grande eu sou, tu és o príncipe e o fim, tu és, aleluia, o alfa e o ômega, tu és o Deus eterno, tu és o Deus altíssimo, honras, glórias, aleluias, honras, glórias, ó Senhor, nós nos prostramos aos teus pés nesta noite, ó Senhor, para dizer que somente tu és Deus e somente tu és Senhor, aleluia, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, somos a tua noiva, Senhor, apaixonada, ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, venha, Senhor, na força do teu poder, ó Pai, nós clamamos por ti nesta noite, clamamos pela tua presença, Senhor, aqui no nosso meio, clamamos ao Senhor Deus, ó Pai, sabemos que o Senhor já está conosco, ó Pai, venha, Senhor, se revelar a cada coração aqui nesta noite, nós precisamos, ó Senhor, da tua unção, nós precisamos, ó Senhor, do teu poder, nós precisamos da tua presença, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, a nossa alma, ela tem sede de ti, ó Pai, nós carecemos de ti, nós precisamos de ti, nós dependemos, ó Pai, desesperadamente de ti, ó Pai. Venha sobre nós, ó Senhor, venha sobre as nossas vidas, ó Pai, nós clamamos, oh, aleluia, nós clamamos por ti, Senhor, Deus de amor, nós carecemos de ti, ó Pai, sem o Senhor nós não somos nada, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor pensou em nós primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, por isso estamos aqui, ó Pai, para te dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, ó Deus de amor, porque não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Fale os nossos corações nesta noite. Fala, Senhor, a cada vida aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, paralisamos toda a ação das trevas, toda a perturbação das trevas, toda ação maligna, toda força contrária, toda força do mal, nós paralisamos aqui no nosso meio, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro, nós amarramos e acorrentamos a força de Satanás e seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós, para perturbar, para atrapalhar, para oprimir, para enganar. Nós amarramos e acorrentamos agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro, e que dizemos: o diabo, bate em retirada, aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, aqui reina o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, pegue tudo que é teu e bata em retirada agora. Perca as forças, pois a porta do inferno não podem prevalecer contra o poder da igreja de Cristo Jesus. Por isso nós ordenamos agora que bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, manda do teu poder, ó Pai, dê ordem aos teus anjos e aos teus valentes a nosso respeito, para que levem todos estes demônios e espíritos humanos acorrentados para bem longe de nós. Toma, Senhor Jesus, o primeiro lugar das nossas vidas agora. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti agora. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti agora. Leva os nossos corações, Jesus, cativos a Ti agora. Fala conosco, Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito Libertador, Espírito Transformador, Espírito Renovador, aleluia. Fala conosco agora, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, podemos sentar. Hoje nós estamos desfalcados. Como nós somos um time, né? Toda vez que tem um desfalque, a gente sente falta, né? Qualquer um que falta, qualquer um membro da igreja, quando não vem, a gente sente falta. Ainda mais sendo a capitã do time, né? Quando não vem, a primeira capitã e a segunda capitã, né? Quando não vem, a gente sente falta. Mas a Rafaela teve uma gripe semana passada, e ela conseguiu, e foi uma gripe bem forte, né? E ela conseguiu passar para a pastora e para a pastora Ana Paula e para a pastora Deio. Então elas realmente não pegaram uma gripe muito forte, não podem estar conosco hoje aqui. É só por esse motivo que elas não podem estar conosco. Nós já tivemos a vigília também. Mas graças a Deus o Senhor está conosco. Sentimos falta, né? Porque somos como uma família. Quando você marca um jantar, quando você marca uma reunião, e falta algum irmão ou falta algum parente, a gente sente falta. Assim também, esse é o nosso jantar, essa é a nossa reunião, ainda mais hoje, que nós vamos estar sentados na ceia do Senhor. A gente sente falta, né? Cada irmão que falta, cada irmão que não vem, quando viaja, quando não está, a gente sente falta da presença toda a família, e é uma alegria para cada um de nós como família, temos todos juntos, e é uma alegria para o Senhor quando nós nos reunimos também. Amém? Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre o livro de Tito. Gostaria que vocês abrissem no livro de Tito. É um pequeno livro, ele fica depois de Timóteo e antes de Filemão, que é outro livro menor ainda, antes de Hebreus, livro de Tito. Capítulo 2, livro de Tito, capítulo 2.
Eu queria ressaltar com você, nós vamos ler aqui, o capítulo, depois nós vamos falar. Primeiro eu queria falar que Tito, ele não era judeu, Tito era grego. Ele foi convertido ao Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo. E Tito era jovem. A Bíblia não revela quantos anos ele tinha, mas ele era muito jovem. E ele era grego. E Paulo não olhava, assim como Deus não olha para as nossas habilidades pessoais, mas Deus olhava para o coração, e Paulo olhou para o coração de Tito e deixou ele com uma missão importante de liderar a igreja de Creta. Creta era uma cidade onde havia uma permissividade muito grande, havia muita corrupção, há muita perversidade na cidade de Creta, e Paulo deixou Tito lá como responsável para dirigir a igreja, para ensinar a igreja, para chamar a igreja de Creta a fazer diferença naquele mundo perverso, naquela conjuntura perversa em que se encontravam os moradores daquela cidade. E o que Paulo fala e tenta mostrar para Tito é que a fé que salva se revela através de uma vida transformada. Então ele começa a mostrar para Tito o que era, que a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos. A salvação não vem pelo quanto você pode fazer, pelo quanto de bem você pode fazer, pelo quanto de obras você possa fazer, mas a salvação vem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que é dado para cada um de nós. Mas a fé salvadora, essa fé baseada na graça, ela se revela nas nossas vidas através de uma vida transformada. E o que Paulo fala para Tito, o que é esta vida transformada? Quais são as características destas vidas que foram transformadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Mateus cantou aqui domingo passado Amazing Grace, que é uma música conhecida, muito famosa nos Estados Unidos, quase um hino oficial dos Estados Unidos, que é maravilhosa graça do Senhor Jesus, esta graça salvadora, e ela se evidencia em vidas transformadas. E é isso que Paulo explica para Tito e começa a mostrar para que ele passasse isso para a igreja e a igreja de Creta. Então nós vamos ler a partir do versículo do capítulo 2. Podemos ler juntos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente, aqui Paulo fala para Tito, como jovem que era, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos,
que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreza. Continuando ainda, vamos ler mais, que essas qualificações, essas características, ele continua falando. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma. Está condenada. Até aí. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Amém? Amém? Então nós vemos aqui Paulo dando algumas recomendações de como deveria ser a postura de uma pessoa regenerada, como uma pessoa transformada, uma pessoa que foi transformada pela graça de Jesus, como que ela deveria ser, como que ela deveria se comportar. E o que ele fala aqui, ele vai transmitindo aqui para Tito, é que essa é a situação especial, essa é a atitude, o comportamento que vai revelar que uma pessoa foi salva pela graça do Senhor Jesus. Amém? E aí ele começa a falar, Tito era ele era grego, ele não era de descendência judaica, e ele foi usado até como exemplo, porque ele foi com Paulo, lá em Gálatas 2:30, fala, Paulo subiu para Jerusalém, depois que ele já estava pregando a palavra, ele já tinha subido uma vez, ele subiu outras vezes, ele subiu para Jerusalém para mostrar para a igreja, para mostrar para os apóstolos, o que ele estava pregando para os gentios. E quando ele foi, ele levou Tito junto com ele. E nesse momento em que ele foi lá,
ele não permitiu que Tito fosse circuncidado, porque havia uma questão naquela época que eles estavam discutindo a respeito da circuncisão, que apesar da salvação ser pela graça, o diabo sempre tenta colocar algumas barreiras, o diabo sempre tenta colocar algumas dificuldades, o diabo sempre tenta colocar alguns obstáculos para nós sermos salvos. Ele não quer só que você reconheça, que você aceite, que você não pode fazer nada para ser salvo. Ele não quer ele quer colocar empecilhos, dificuldades, obstáculos, para que nós entendamos que a salvação não depende de nós. A salvação depende apenas do que Jesus fez por nós, ali na cruz do Calvário, amém? Então ele tenta colocar obstáculos, e naquela época, ele já colocava o obstáculo da circuncisão, porque muitos judeus diziam, não basta você crer em Jesus, não basta você confiar em Jesus, você precisa também ser circuncidado, você precisa seguir algumas coisas da lei, para que você também possa ser salvo. Claro, você tem que ter fé em Jesus, mas você precisa mais disso, mais daquilo outro, para você ser salvo. Era o diabo desde o começo, tentando introduzir na igreja, introduzir no meio do povo de Deus, barreiras, obstáculos, para que criar dificuldades para ofuscar a verdade do Evangelho, o princípio fundamental do Evangelho, que a salvação vem pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado naquele momento, para que ficasse uma prova de que isso não era necessário, era que a fé em Jesus era o suficiente para a nossa salvação. E assim o diabo às vezes tenta colocar na sua cabeça que você não é digno de ser salvo, que você não é digno de alcançar a salvação, que você não é digno de ter o perdão de Deus, porque você tem fraquezas, porque você tem problemas, porque você não é 100% santo. O diabo tenta colocar na sua cabeça e na sua mente que você não é digno de ser salvo, mas é aí que nós vamos ver que nós precisamos de Jesus. É quando nós reconhecemos que nós somos fracos, quando nós reconhecemos que nós somos deficientes, que nós reconhecemos que nós somos incapazes, quando nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, é que nós podemos ver a dimensão da graça de Jesus sobre as nossas vidas. E aí que você tem que dizer, diabo, pode bater em retirada, porque eu sou salvo, não é pelos meus méritos, como fala aqui, eu sou salvo, não é pela minha santidade, não é por quanto bom eu sou, mas eu sou salvo porque Jesus é bom, Jesus é bom, e Jesus morreu na cruz por mim, e Ele pagou com o seu sangue, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser liberto e perdoado, amém? E nós temos que ficar firmes nesta palavra. Não podemos deixar o diabo nos enganar e nos acusar. Temos que ficar firmes nesta palavra, que a minha salvação vem pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós temos que colocar nos pés do Senhor. Quando o diabo vier te acusar, fala, eu sou tudo isso mesmo, eu sou ruim mesmo, mas eu não confio em mim, eu confio em Jesus e na minha vida. Amém? E assim Paulo estava levando esta mensagem e mostrando que não precisava mais nada, nem circuncisão, nem mais nada, para a pessoa ser salva. E aqui ele começa a falar de algumas características que são reflexo, porque a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, como nós lemos aqui, no 3:4, no versículo 3:4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, essa manifestação da benignidade de Deus e da bondade de Deus, através de Jesus Cristo, foi quando Ele mandou o seu Espírito sobre nós. É o que nós vamos estar comemorando aí na próxima semana, o dia de Pentecoste, a promessa que foi dada lá atrás, que Deus mandaria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulher, sobre servos, sobre senhores, sobre todos aqueles que crescem. Esta era a promessa
dada pelo Senhor, que ele mandaria. E quando ele cumpriu esta promessa, quando Jesus veio, Deus cumpriu essa promessa no dia de Pentecostes. E ele fala aqui: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça, não pelo que você pode fazer de bom, praticadas por nós, mas segundo o que? O seu amor, segundo a sua misericórdia. Se nós estamos aqui hoje, cada um de nós, sem exceção, é pela misericórdia do nosso Senhor, é pelo amor do nosso Senhor. Ninguém merece nada, nós não merecemos nada, é pela bondade de Deus, é pelo seu amor e pela sua misericórdia. Amém? É por isso que estamos aqui, não por obras de justiças praticadas por nós. E Paulo sabia disso, e olha que ele trabalhou muito, olha que Paulo trabalhou muito por Jesus, pela igreja. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós começa uma situação nova na nossa vida. Quando você diz: sim, eu sou miserável, eu não mereço o céu, não sou nada. Quando você se prostra nos pés do Senhor, e o recebe e reconhece a sua necessidade dele para a sua vida e para você viver neste mundo, quando você se prostra e se rende aos pés do Senhor, ele vem e coloca dentro de nós o seu Santo Espírito. Ele implanta dentro de nós o DNA de Deus, o seu DNA, o DNA do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai começar algo novo na sua vida. Esse Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você e vai te começar a fazer uma pessoa melhor, vai começar você a ter uma vida transformada, uma vida modificada. É a ação do Espírito Santo, não é pelo teu esforço, não é pela tua própria força, mas é pela ação do Espírito Santo na sua vida. Deus preparou isso, ele começa a te dar, ele te dá primeiro uma nova vida, ele te dá uma nova vida, ele coloca dentro de você uma nova vida, é um novo nascimento que é provocado pela ação do Espírito de Deus. Não é algo da sua mente, não é algo do seu esforço, é algo proporcionado pelo próprio Senhor, promessa cumprida, quando ele mandou o seu Espírito no dia de Pentecostes, e ele vem atuar no seu coração, e ele começa a te modificar, ele começa a modificar as suas vontades, ele começa a modificar os seus desejos, ele começa a operar dentro de você, começa a te renovar, começa realmente a te regenerar. O que é regenerar? É transformar, recuperar tudo aquilo que estava estragado na sua vida. Jesus começa a recuperar tudo que estava estragado na sua vida, ele começa a agir no seu coração, e aí você começa a ter atitudes diferentes. Aí ele fala a atitude dos homens idosos, né, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele começa a provocar isso. Aí ele fala também das mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, no versículo 2:3, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui nós vemos assim, Deus há sempre um ministério de Deus, não importa em que idade você esteja, não importa em que fase da sua vida você esteja, há sempre um ministério de Deus esperando por você, para todos aqueles que são sensíveis e obedientes a Ele. Não importa em que fase você esteja da sua vida, Deus tem algo para você, Deus tem algo para você fazer, Deus tem um ministério. E quando ele falou das mulheres idosas, eu tinha notado aqui na minha Bíblia, quando eu estava lendo isso aqui, porque eu estava lendo o título no sábado, estava anotado aqui, Ana, Lucas 2:36. Eu quero abrir com vocês lá em Lucas 2:36.
Lucas 2:36. Acho que é só o evangelista Lucas que fala dessa profetisa Ana. Vamos ler quem é essa profetisa Ana, na época em que Jesus veio ao mundo, e ele já tinha sido apresentado no templo, ainda era uma criança, um bebê, e havia essa profetisa Ana no templo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asa, avançada em dias, que vivera com o marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora em que Jesus foi apresentado no templo, esse é o momento, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana estava falando: esse é o Redentor de Israel. Ana estava lá no templo, era uma pessoa devotada a Deus, e ela teve a revelação de Deus, de que aquele menino que estava sendo oferecido ali era o Messias de Israel, era o prometido de Israel, e começou a proclamar no templo. Ana, 84 anos de vida, foi escolhida por Deus para proclamar esta verdade ali no templo. Ela foi ungida por Deus para anunciar: eis o Filho de Deus, amém. Eis o Messias de Israel, eis o Redentor de Israel. Amém. Deus olhou para Ana ali, 84 anos de idade. Se Lucas menciona essa parte, e Deus olhou para o seu coração e usou Ana para que anunciasse ali que aquele menino que estava sendo apresentado ali no templo era o rei de Israel, era o Redentor de Israel. Porque ela tinha uma vida devota a Deus, e Deus tem sempre um ministério para você e para mim. Deus tem sempre que Ele está sempre querendo nos usar, porque Ele quer que nós influenciemos, não importa a sua idade, não importa o que for, as gerações que estão vindo, as pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer que nós deixemos um legado neste mundo. Deus quer que você deixe um legado neste mundo. E qual é o maior legado, o legado mais importante? É você deixar e cultivar e divulgar a fé em Jesus Cristo. Vidas alcançadas pelo poder de Deus, vidas influenciadas pelo seu modo de vida, vidas influenciadas pela sua fé. É isso que Deus nos chama. O que eu quero da minha vida não é deixar para meus filhos bens, não é deixar coisas materiais. A coisa mais importante que eu quero deixar na minha vida para os meus filhos, e que eu oro, é a fé em Jesus Cristo. Esse é o grande legado que eu quero deixar. E esse é o grande legado que eu quero deixar com todos aqueles que vivem ao meu redor, todos aqueles que estão ao meu redor. Esse é o legado que eu quero deixar quando não estiver mais aqui neste mundo. O legado da fé, o legado da confiança em Jesus Cristo. E nós somos chamados como cristãos a influenciar as pessoas com o Evangelho do Senhor. É para isso que Jesus te chamou, para que você influencie este mundo. Isso que Paulo falava para Tito: Tito, você é jovem, mas não importa isso, não olhe para isso, torna-te padrão dos fiéis. Um dia sim, quando eu tiver tantos anos, quando eu tiver a idade de Ana, sei lá, 84 anos, não, é agora e já. É neste momento que Deus nos chama a sermos influenciadores, a deixarmos um legado para o nosso Pai. A nossa vida aqui, ela é muito rápida. A nossa vida aqui, a própria palavra de Deus fala que ela é como uma sombra que passa, é como uma nuvem que passa. Você olha para o céu, tem uma nuvem, daqui a pouco ela não está mais. É como uma flor do campo que cresce, desabrocha e logo morre.
A nossa vida aqui, comparada com toda a eternidade, não significa nada, absolutamente nada. Então, quando nós, como cidadãos dos céus, temos que estar com a nossa mente no céu, na nossa mente naquilo que Deus tem preparado, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem nele. O que você já viu, eu estava vendo uma pregação ontem, do pastor Samuel Ferreira, em que ele abordava isso. Ele falava assim, falava dos milagres que Deus já fez. Poxa, abriu um mar vermelho, as pessoas passaram a pé seco lá. Poxa vida, que milagre, que coisa maravilhosa. Desceu maná do céu, nossa, que coisa maravilhosa. Desceu água da rocha, veio água da rocha para saciar o povo. Nossa, que coisa maravilhosa que Deus fez. Curou os cegos, curou os surdos, curou os paralíticos, levantavam, davam pulos desde nascença. Que coisas maravilhosas que Deus fez. Mas isso não é nada o que Deus tem preparado para nós dentro da vida eterna e da eternidade, porque ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós vimos isso, ouvimos falar sobre isso. Isso não é nada perante o que Deus tem preparado para você e para mim, para todos aqueles que creem, para toda a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. É isso que Deus fala. E é isso que Deus quer, e nos chamou para que a gente possa levar, influenciar outros e tentar arrebanhar outros e tentar influenciar este mundo pervertido com um tipo de vida que vale a pena ser vivida, um tipo de postura que vale a pena ser vivida. Então não importa, Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado para você. Não importa em que fase da vida você esteja, não importa em que momento da vida você esteja, Deus tem um chamado para ver e que legado você vai deixar aqui neste mundo. Essa é a pergunta, qual é o legado que você vai deixar aqui neste mundo? Todos somos chamados a influenciar as pessoas com o evangelho, com atitudes e com palavras. E aqui ele fala lá, voltando lá em Tito, ele fala para Tito, no 7, torna-te, Tito, pessoalmente, você, não pense que você está fora, não, você tem que ser, é jovem, não pense que você está fora porque você é jovem, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, então ele falou das pessoas, dos homens idosos, das mulheres idosas, dos jovens, e agora ele fala dos servos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Como você está sendo ali no seu trabalho? Qual é o seu comportamento ali no seu trabalho? Qual é a sua atitude nos seus relacionamentos de negócio, nos seus relacionamentos comerciais? Como você tem agido com relação àqueles que têm te contratado, com aqueles que têm te empregado? Eu sempre falo assim, eu sempre tive na minha vida assim, eu não trabalho para uma empresa, eu não trabalho para o dono da empresa, nem para o meu chefe, eu trabalho para o Senhor. Por isso eu não preciso de ninguém me vigiando, porque Deus já está me vigiando, né? É Ele que me vigia, e eu trabalho para Ele, é para Ele que eu trabalho. E Deus já me deu algumas, até engraçadas, algumas mostras disso, até engraçado, eu já contei isso aqui uma vez, mas aquilo ficou tão marcado na minha vida, que eu falava, Senhor, não adianta, até nisso o Senhor se preocupa, né? Foi uma situação, eu trabalhava num contrato da empresa, lá há muitos anos atrás, eu estava no início, eu tinha voltado para Jesus, estava no início da minha carreira lá na empresa ainda, e aí eu fui parar no contrato da antiga FEPASA, que era a empresa que cuidava aqui das linhas férreas de São Paulo, nem existe mais essa empresa, e nós tínhamos um contrato lá, nós trabalhávamos no prédio, que é aquele prédio
ali na Luz, aquele prédio que hoje tem teatro, tem um monte de coisa lá, eu esqueci como é que é o nome, Júlio Prestes, aquela estação lá e tal. Então era ali, lá era o escritório da FEPASA, antes de virar teatro, antes de virar Luz, ter reformado, e lá funcionava, e nós trabalhávamos lá. E eu, sempre que precisava usar o banheiro, eu gostava de ir num banheiro que era distante, assim, que quase ninguém ia, que sempre estava vazio, que era sempre limpo e tal. Então eu dava tempão, eu andava até chegar lá, e aí eu usava lá o banheiro e tal, e um dia eu estava saindo, ele era vazio, quase ninguém ia lá. Aí um dia eu estava saindo, eu peguei, amassei o papel assim, e joguei, o lixo estava lá longe, né? Eu joguei, tchum! Como sempre, errei. Não acertei a cesta, né? Como barbeiro que eu sou, errei a cesta. Mas, ao invés de eu ir lá e pegar o papel, falei, vou embora. Estava longe assim, né? Estava na porta, fui embora. Aí estava lá, voltando naqueles corredores lá daquele prédio e tal. Aí eu falei assim, na minha cabeça, ninguém viu e tal. Depois o cara veio limpar, limpa. Deus falou assim, ninguém viu, mas eu vi. Veio aqui na minha cabeça, assim. Eu falei, epa, peraí, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Aqui olhando, não tem ninguém do meu lado. Falei, já entendi, Simão. Já entendi. Voltei lá, todo o caminho de novo. Peguei aquele papel, fui lá, joguei no lixo e fui embora. O que Deus quis fazer? Falou para mim, eu é que vejo tudo o que você faz. E você não trabalha aqui para a FEPASA, nem trabalha para os donos da sua empresa, você trabalha para mim. Deus me mostrou uma coisa simples, mas aquilo me marcou. Eu estava no começo da minha carreira de trabalho lá na empresa. Então, eu não preciso ter ninguém me vigiando. Não preciso ter ninguém me vigiando para trabalhar, porque o trabalho é para o Senhor. E aqui ele fala, servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. O pessoal gosta muito de falar mal de chefe. É uma alegria falar mal de chefe. Todo mundo se alegra de falar mal de chefe. Não tem assunto, então vamos falar mal de chefe, porque alegra o povo falar mal de chefe. Porque o chefe é chato, o chefe exige, o chefe cobra. Então o chefe, todo mundo gosta de falar mal de chefe. Mas nós, como cristãos, temos que ter postura diferente. Deus fala ao contrário. Sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem. Não peguem nada da empresa que não seja seu. Não furtem o horário, não furtem as coisas da empresa. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de tornarem com todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Então nós temos que vigiar. Existe um jeito das pessoas fazerem as coisas, mas nós, como filhos de Deus, temos que agir da forma como Deus espera que a gente aja, nos comportar da forma como Deus espera que nós nos comportemos. Amém? Amém. Então, Deus continua aqui mostrando para Tito quais eram as atitudes dos homens, das mulheres, não importa a idade, não importa se era novo, se era velho, dos jovens, dos servos, Deus mostrando para cada um. E o pré-requisito para nós termos uma vida dessa forma está aqui no versículo 11. Porquanto, vamos ler juntos, versículo 11, 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que nos faz agir assim? O que nos move a agir desta forma diferente do que o mundo age? É a graça de Deus que se manifestou salvadora em nossas vidas. E ela é salvadora para todo que crê, para todo que deseja, para todo que realmente tem o desejo de servir ao Senhor e andar com o Senhor. Amém? Então a graça é o pré-requisito para que nós vivamos uma vida piedosa. E no versículo 12, educando-nos para que renegadas, é o que você diz. O que é renegar? Você dizer, não quero viver diferente, não quero viver de modo diferente, não vou viver de modo diferente, com a graça de Deus, não na sua força, mas na graça de Deus, renegadas o que é a impiedade e as paixões humanas. Vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos no presente século sensata,
justa e piedosamente. Sensata aqui é com você mesmo. Deus está falando, tenha um relacionamento sincero com você mesmo, sensato com você mesmo, é autocontrole. Tenha um comportamento sensato, tenha autocontrole. Essa palavra sensata vem de uma palavra grega que chama sophonos, que quer dizer salvar a mente. Salvar a mente. Esse sensato é: salve a sua mente, vigie a sua mente. É isso que está falando, é com você mesmo, é ter autocontrole na sua vida. Nós temos que vigiar e dominar a nossa mente. E eu queria ler com vocês 2 Coríntios 10, 3, 5. Deixa marcado aí que a gente vai voltar. Segundo Coríntios 10, 3, 5. Segundo Coríntios 10, 3, 5. Vamos lá? Porque, embora andando na carne, podemos ler juntos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto é a palavra sensata que ele faz aqui, dominando o seu pensamento e levando ele cativo à obediência de Jesus. E mais ainda eu queria ler com vocês Colossenses 3, 2. Filipenses, Colossenses 3, 2. 3, 1. Vamos ler o 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, com Cristo em Deus. Amém? Então, esta vida sensata que ele fala aqui, voltando lá em Tito, né? Que ele fala aqui: vivamos no presente século sensata, controlando, tendo autocontrole do nosso pensamento. Na vigília aqui eu estava comparando que nós tivemos um problema no trabalho muito forte essa semana, tanto que forte que para eu não vir quarta-feira na igreja, é porque foi muito difícil, foi algo que nós tivemos lá que resolver e que poderia impactar a rotina da cidade, que é esse problema das pontes, e nós tivemos que definir que uma das pontes tinha que ser bloqueado o trânsito para caminhões, que era uma das pontes que nós estávamos fazendo o trabalho, mas para chegar nessa conclusão teve um alvoroço tão grande, dá uma confusão tão grande, precisávamos ter um relatório mais específico, mais objetivo, deu um impacto lá, né? Deu porque isso provoca uma mudança na rotina da cidade, que é a ponte da Jânio Quadros de Vila Maria. Eu estava compartilhando aqui, não pude vir na igreja na quarta, porque tivemos que preparar um relatório para justificar isso, para ficar bem claro os motivos dessa interrupção, e havia assim uma pressão muito grande por parte da prefeitura com relação a esta coisa, e poderia ter alguma repercussão na empresa em que eu trabalho. E já tínhamos convocado para o dia seguinte, na quinta-feira de manhã, uma reunião com o comitê de crise, mais ou menos isso. Era uma reunião com a assessoria de imprensa da empresa, o advogado da empresa, e mais o diretor, meu diretor e algumas pessoas da empresa, para discutirmos essa questão e o que isso poderia ocasionar com relação ao nosso contrato e a nossa empresa. Porém, naquela noite, foi na quarta-feira, eu fiquei até tarde preparando os relatórios. Na hora que eu fui dormir,
o diabo vinha na minha cabeça, não sei o que, para me preocupar, para me ficar pensando, não, podíamos ter feito assim, podíamos ter feito assado, podíamos ter resolvido dessa forma, podíamos ter resolvido daquela outra forma, e ele ficava na minha cabeça. Eu falei, eu não vou permitir, Satanás, que você me tire o sono. Eu falei, eu não vou me permitir pensar nisso. Eu contei aqui na sexta-feira, na vigília. Eu não vou permitir. E falei, aí o diabo vinha, falei, não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Em paz, eu dormi poucas horas, mas eu queria aquelas poucas horas dormir. Eu queria dormir, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu, em paz eu me deito e logo pego no sono. E eu tive uma luta ali contra o diabo que queria me deixar passar a noite em claro, para ficar preocupado com o que poderia estar acontecendo, o que as repercussões, porque existe muito problema com o Ministério Público, existe problema com a imprensa, existe uma série de coisas, e o Edilson, que hoje está trabalhando na área pública, sabe o que é isso. Ele também deve ter muita pressão lá e sabe como que são essas coisas. Existe muito olho em cima dessas coisas. Então eu falei, mas eu não vou permitir que o diabo tire o meu sono. Eu lutei para que, de uma forma sensata, colocar a minha mente no Senhor e não deixar ele vir no pensamento. Eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar nisso. Não deixava eu pensar, não deixava o meu raciocínio trabalhar naquilo. Final da história, acordei com o despertador na hora que eu tinha que levantar para ir para a reunião na empresa. Amém? Eu estou mostrando um exemplo simples, porque nós temos que ter esse autocontrole e dominar o nosso pensamento e levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. É uma batalha na nossa vida que começa no nosso pensamento. Então, Paulo diz aqui, nós temos que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, sensatamente significa dominando o seu, tendo autocontrole. De forma justa é nosso relacionamento com o próximo. Seja justo nas suas atitudes, justo nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, aonde você está inserido, na sua igreja. Seja justo nos seus relacionamentos. Então, sensato, uma forma sensata é com você mesmo, uma forma justa é para o próximo, e uma forma piedosa é no seu relacionamento com Deus. Nós temos que viver desta forma, justamente, sensatamente e piedosamente, em todos os nossos relacionamentos e nas nossas atitudes, aguardando o quê? Aguardando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nossa vida é temporária, a nossa vida é passageira. Nós temos que dar com nossos corações colocados no sol, no céu. E depois ele fala aqui também com respeito que nós somos cidadãos dos céus, mas embora cidadãos dos céus, ele fala que nós temos que respeitar as autoridades, nós temos obrigações civis, que nós temos que Deus nos chama a sermos obedientes e cumpridores dos nossos deveres civis, embora não pertencemos mais a este mundo. Também fala que nós não devemos difamar ninguém, não devemos ser pessoas que falem mal. Eu sempre aprendi aqui, uma pastora, uma vez ela falou, e eu adotei isso para a minha vida logo cedo, logo que eu entrei aqui na igreja. Vamos fazer 37 anos, eu não vivi todos esses 37 anos aqui, como a pastora Azusa viveu, né? Não sei se mais alguém viveu os 37 anos aqui, tem mais alguém além da pastora Azusa? A Latuca, fugiu o nome, a Bruna, né? Também viveu os 37 anos, a Sueli, mais ou menos, eu também estou mais ou menos, estamos igual, os 37 anos aqui. Logo que eu pus os pés aqui na igreja e comecei a aprender, Deus falou assim, a pastora falou, se você não tem nada de bem para falar de uma pessoa, sabe o que você fala? Nada, absolutamente nada. Não abra a sua boca para falar absolutamente nada. Então aqui no versículo 3:2, não difame ninguém, não difame ninguém, né? Não use a sua boca, esteja humildemente em paz com todas as pessoas, tenha consideração por todos, influencie para o bem. E você agindo assim, você vai agir no meio que você vive, no seu trabalho, você vai influenciar com esse bem, porque é muito bom para as pessoas falar mal. Está um grupinho lá,
está falando mal de outros. Porque quando você está falando mal das outras pessoas, você se sente melhor, você se sente superior. Você está falando mal aquele grupinho, você se sente superior ao outro, se sente superior àquela outra pessoa, porque nós somos melhores, ele é o pior. Então quando você fala mal de outras pessoas, você está se sentindo bem, faz bem para o ego. Mas a palavra de Deus, não difame ninguém, esteja humildemente em paz com todos, tenha consideração por todos. Amém? E é o Espírito Santo que promove em nós esse novo nascimento e que nos dá essa capacidade e nos ajusta para sermos melhores, temos uma visão melhor, uma visão moral melhor, uma visão espiritual melhor. E depois a palavra de Deus vai falar: afaste-se das rivalidades e dissidências e dos dissidentes. O homem faccioso, que fala aqui, que ele fala no 10, evita o homem faccioso. Sabe o que é o homem faccioso? Aquele que só pensa nele mesmo, aquele que só pensa nos seus interesses, ele não pensa no interesse comum, ele tem as suas ideias, e ele não quer saber dos outros, ele não quer saber o que os outros pensem, não quer saber se isso vai incomodar, se vai atingir os outros, ele só pensa nele mesmo. É o egoísta, é o homem faccioso, que só pensa nele mesmo. E a palavra de Deus: afaste desse tipo de gente, afaste das dissensões, afaste-se, evite o homem faccioso, para que você não se contamine com ele. Isso que a palavra de Deus fala para nós e mostra, isso é tudo reflexo de uma vida que foi transformada e regenerada pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é pela graça, mas a evidência de que você foi salvo é uma vida transformada, uma vida renovada e regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a evidência, e isso é fruto da ação de Deus na nossa vida. Isso só acontece se você buscar a Deus de todo o seu coração. Sem Jesus você não vai chegar lá. Sem Jesus você não vai, pode até se esforçar para ser isso aqui, mas você não vai conseguir. É só Jesus que nos capacita a sermos dessa forma, e a ação do seu Espírito, do Espírito de Cristo em nossos corações. Amém? É isso que Deus falou comigo aí ontem, eu estava lendo lá lendo a palavra de Deus. Essas são o tipo de vida que Deus quer de cada um de nós. Uma vida regenerada, uma vida transformada pelo poder de Deus. Busque Jesus de todo o seu coração. Ele tem algo para você. Ele usou Ana lá com 84 anos de vida. 84 anos de vida. Ele usou Ana para anunciar naquele tempo: olha, chegou a promessa. Ele é a promessa. Deus revelou a ela. E Deus quer revelar coisas a você, para que você possa revelar, não para guardar para você se orgulhar, para que você possa revelar e influenciar as outras pessoas com o seu amor e com a sua graça. Amém? Feche o seu olho. E se você realmente quer ter essa vida transformada pelo poder de Deus, a salvação é pela sua graça, e também para vivermos assim também é pela sua graça. Repete comigo essa oração do fundo do seu coração e diga para o Senhor agora: Jesus amado, eu reconheço que eu não sou nada, eu sou fraco, imperfeito, miserável. Eu reconheço que eu preciso da tua graça, maravilhosa graça, para me salvar. E reconheço também que eu preciso da tua graça, maravilhosa graça, para viver uma vida transformada. Como o Senhor falou aqui, com estas qualidades que o Senhor mostrou, eu quero viver de acordo com a tua vontade e segundo estas qualidades que o Senhor mostrou aqui. Eu quero, Senhor, através da minha vida transformada, influenciar as pessoas que vivem ao meu redor com o teu evangelho, com o teu amor, com esta forma diferente de viver. Este é o legado que eu quero deixar quando não estiver mais deste mundo, quando um dia o Senhor me chamar. Por isso eu entrego a minha mente, o meu coração, todo o meu ser nas tuas mãos. Vem, Espírito Santo, transformar a minha vida
operar no meu coração. Me ajuda, Senhor, a não desistir, a sempre caminhar na tua direção. Faça sol, faça chuva, em tempo de paz, em tempo tumultuado. Me ajuda, Jesus, estar sempre caminhando na tua direção. Segura bem firme, com tua mão, Jesus. Com tua mão, Jesus. Com tua mão, Jesus. Segura bem firme na minha mão. É o que eu te peço nesta noite. No teu nome, Jesus. Amém. Amém.